Estão abertas as inscrições para o curso de atualização para instrutor de trânsito oferecido pela UPF em parceria com o Detran. O curso é indicado para profissionais que trabalham nos centros de formação de condutores. As inscrições devem ser feitas até 18 de março na Central de Atendimento ao Aluno aqui no Campus 1 da UPF ou no site upf.br no link Eventos e Cursos. Outras informações pelo 3316 8371. E a previsão é de chuva na região nesta quinta e sexta. Veja os detalhes. Previsão de uma quinta-feira com sol e nuvens pela manhã e chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 graus e máxima de 27. Para a sexta-feira, previsão de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima será de 18 graus e a máxima chega a 26. Nesta semana, nesses últimos dias aí no futebol brasileiro, presenciamos vários casos de racismo. Mas e aqueles que não são noticiados e que poucos ficam sabendo? A gente sabe que ainda são muitos os casos de preconceito racial que acontecem todos os dias. E no Brasil, o percentual de pessoas que se considera negra ou morena é de 70%. Ou seja, a gente fala aí de uma parcela grande da população que pode sofrer preconceito racial. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos o sociólogo Frederico Santos dos Santos, já parceiro aqui da UPF TV, não é, professor Frederico? Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer também poder tratar de um tema tão complexo e importante ser discutido nessa sociedade. A gente não queria te trazer aqui para falar de um assunto ruim, ainda mais com os relatos dos últimos dias, no final de semana, questões envolvendo futebol, não é? A gente gostaria de entender um pouco, professor Frederico, como será que essa questão do racismo consegue perdurar ainda nos dias de hoje com tanta informação? Nós hoje temos conhecimento, através de todos os progressos científicos, que não há diferença racial mais, né? Ninguém consegue sustentar que existam diferenças entre as raças. Há uma concepção de que somos todos iguais. Mas há diferenças entre os grupos étnicos, né? O que faz com que a gente politicamente considere correto não ser racista, e é uma máxima que ninguém hoje consegue não aceitar, mas como é que isso sustenta no dia a dia, no cotidiano, né? As práticas ainda são orientadas pelo racismo. O racismo está sustentado nas relações cotidianas. Ninguém é racista, mas quando você tem as relações cotidianas, você peca na medida em que você olha um negro e um branco, quando o negro chega perto, você atravessa a rua, né? Mas tem alguém que faz isso ainda hoje, professor? A gente encontra isso no dia a dia? Nós temos, ao circular pelos cursos da universidade, a gente se depara muito com situações de práticas ainda racistas, né? Um dos cursos que são mais disputados na universidade, como a área da saúde, os negros ainda são bastante ausentes, né? E parte da população, nós conversávamos com alguns profissionais, e aqueles profissionais negros na área da saúde são tidos como não verdadeiros profissionais, né? Entrevistávamos alguns pacientes e eles diziam assim, não, quero ser atendido por um médico de verdade. Um médico branco, né? E não um médico negro, né? Impressionante que a gente conversa com as pessoas e ninguém é racista, ninguém se assume ser racista e, de fato, diferenciar um branco de um negro. Nossa equipe foi às ruas de Passo Fundo, o professor Frederico e nós entrevistamos uma pequena parcela, 30 pessoas. Destas 30, ninguém se considera racista. Então, a gente vai mostrar agora um pouquinho, claro que não a fala dessas 30 pessoas, mas algumas e, principalmente, o que elas pensam sobre o racismo. Eu acho que existe racismo por causa de uma cultura anterior e que veio de lá e de pessoas antigas que não se atualizam com o decorrer do passar dos anos. Deveria ser punido porque todas as pessoas são iguais, né? Todas têm os mesmos direitos. É um absurdo que no século XXI nós ainda tenhamos esse tipo de coisa. Estou totalmente contra e eu acho que tem que ser punido severamente quem tem esse tipo de preconceito. Não adianta, as pessoas são preconceituosas, sabe? Uma certa desinformação das pessoas e um egoísmo, talvez muito grande. Na verdade, racismo hoje só consideram se eu chamar uma pessoa de negra. Mas isso acontece no dia a dia, inclusive quando chama uma pessoa de alemão, ou também fazem, seria racismo também. Crime, né? Tem que ser preso, na verdade. Legalmente isso, ser preso. As pessoas não nascem racistas, né? Elas se tornam. Então eu acho que é da cultura ou da criação, da educação.
Alguém ensinou, alguém passou essa cultura de racismo, como essa jovem mesmo falou. Ninguém nasce racista, não é, professor? Agora, eu lhe pergunto, algumas pessoas colocaram ali punição, é crime, isso resolve? Primeiro, é fundamental que a gente constitua uma legislação que considere que essas práticas não podem ser mais aceitas, né? Nós não podemos aceitar que algumas pessoas ainda sejam discriminadas pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo e, mais ainda, por praticar uma cultura que não é legitimada e aceita na sociedade. A gente não pode aceitar que pessoas que praticam as religiões de matriz africana não possam exercer essa religião com liberdade, que tem que fazer escondido, né? E isso está presente na prática cotidiana. Quando você, daqui a pouco, quando recebe um aluno na universidade, aquele que está com o escapulário você abraça, o outro que está com uma guia de santo, você já fica o quanto concedido porque ele é batuqueiro. Ele trabalha com coisas demoníacas, como muitos falam. Não dá para aceitar práticas como essa. Isso sim tem que ser criminalizado. Mas talvez nós só vamos aprender a lidar com esses outros que teoricamente não estão representados em vários espaços da sociedade, com a gente adotar e discutir isso com critérios. Ninguém é racista a tal ponto de que não mexam nos seus direitos. Quando a gente começa a ter que compartilhar direitos com uma parcela da população que não tem acesso a eles, o racismo se torna presente. Todo mundo considera que todos são inteligentes, mas não quero participar e dividir cotas numa universidade, no setor público. Temos diferenças, sim. Somos iguais na medida em que também somos diferentes. Na sua visão, o sistema de cotas vem justamente para oportunizar o acesso àqueles que, em função dessa cultura, têm menos oportunidades. Justamente. A cotas cumpre um princípio fundamental, que é a condição de oportunidade para uma parcela da população que não tem acesso a esses benefícios, a esses direitos, na verdade. Não é um benefício, é um direito, né? Disponibilizar isso é, de alguma forma, criar parâmetros para que todos possam disputar essa sociedade com igualdade. Não é nenhum privilégio, é apenas um direito, uma parcela da população que está marginalizada e excluída. Agora, vamos trazer uma boa notícia. Isso deve melhorar, professor, não deve, com o passar dos anos? Melhora bastante, né? Não melhora somente para aquele grupo que estava excluído como os negros da sociedade, mas para toda a população. Conviver com a diferença é fundamental. Eu só consigo não ser racista na medida que eu tenho esse outro diferente intimamente, cotidianamente presente na minha relação. Conviver com o diferente traz um benefício para toda a sociedade, tanto brancos quanto negros. Vamos torcer que cada um mude um pouquinho a sua forma de pensar e a gente possa diminuir consideravelmente esses casos lamentáveis que a gente vem acompanhando nos últimos dias, não é, professor? É a nossa intenção e trabalharemos justamente para isso na universidade. Muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigada. Bom, e amanhã é comemorado em todo o mundo o Dia do Rim. Para marcar a data, acontece na Praça Tamandaré, em Passo Fundo, uma feira de saúde, onde a comunidade vai poder fazer verificação da pressão arterial, teste de glicemia e receber orientações para prevenções de doenças, principalmente de doenças renais. O atendimento na feira, organizado pelo Hospital São Vicente de Paulo, vai ser das 2 até às 5 horas da tarde. E ainda na área da saúde, um teste realizado em todas as bolsas de sangue coletadas pelos bancos públicos e particulares do país garante mais agilidade na identificação dos vírus HIV, da hepatite C no sangue de doadores. O teste se tornou obrigatório há poucos dias. O Marcelo veio de Palmeira das Missões doar sangue pela primeira vez no Hemocentro. Ele ficou sabendo que o sangue vai passar por um novo teste que detecta a presença de vírus precocemente, garantindo a segurança no processo de doação. Às vezes a gente pode ter algum problema, alguma coisa, e daí tu vai ficar sabendo em menos tempo. E muita gente, por mais que a gente tente controlar, saber tudo o que está acontecendo no organismo, a gente não tem controle total, né? Então, assim, a gente... É melhor para a gente saber em menos tempo e tudo o que acontece com o organismo da gente. O teste agiliza a identificação de vírus como o HIV da AIDS, o vírus da hepatite C, da doença de Chagas, entre outras, em bolsas de sangue destinadas à transfusão.
No Hemocentro de Passo Fundo, o NAT, teste de ácido nucleico, já é realizado há mais de 6 meses. Depois de coletado o sangue, amostras são enviadas para Florianópolis. É um laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde e no nosso estado não há um laboratório desse porte. Então ele é feito em Florianópolis, Santa Catarina. E como é que isso acontece? As amostras de todo o sangue coletado aqui, elas são enviadas a Florianópolis. O teste acontece durante a noite, madrugada, e no outro dia pela manhã a gente já pode liberar os hemocomponentes. Então ele é feito dessa forma, com essa logística para atender ao que o Ministério colocou como norma. A média de doações recebidas é de aproximadamente 1.200 bolsas de sangue por mês para atender hospitais de 139 municípios da região, com uma população de mais de 1.100.000 pessoas. Esse ano nós tivemos sim uma queda, mas é uma queda um pouco menos acentuada. As pessoas têm vindo mais fazer as doações nesse período, o que garantiu um equilíbrio no nosso estoque. O que a gente necessita mais é o tipo O negativo, que é um tipo que tem bastante demanda, então ele sempre é o mais necessário. Então a gente pede, que as pessoas que têm esse tipo sanguíneo que se sensibilizem e que venham até aqui. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.